Olá, tudo bem? Sou o pastor Jorge Luiz, mais uma vez trazendo um conteúdo para você, e hoje nós vamos reagir a um vídeo postado no Instagram do pastor Iago Martins, cujo pastor eu concordo em muitos pontos, principalmente a respeito de questões morais, e eu quero reagir a um vídeo sobre família conservadora que ele postou alguns 2 minutos, eu acho, no Instagram dele, e para esclarecer alguns pontos e também dar a minha opinião, tá bom? Vamos ouvir então o pastor, e eu vou fazendo algumas pausas e comentando, e a gente vai seguindo aqui até o final desse vídeo, ok? Vamos lá. A família conservadora, ela é um modelo bíblico? Eu acho que a gente tem que qualificar isso direito. Eu acho que o modelo bíblico de família vai ser uma família conservadora. Mas a família conservadora não é o modelo bíblico. Porque... Olha, ele começa dizendo aqui que uma família, o modelo bíblico de família vai ser uma família conservadora. Acredito que ele está falando em questão de costumes, né? De princípios, né? Questões morais. E por mais que eu acredite que o cristianismo será conservador, o conservadorismo não é cristianismo. Ele vai dizer outra coisa. O cristianismo até pode ser considerado conservador, mas o conservadorismo não pode ser considerado cristianismo. Talvez porque a ideia de conservadorismo infrinja preceitos bíblicos. Então, muitas vezes nós olhamos para algumas famílias que tem toda aquela casca externa do que parece ser uma família bíblica. O cara tem 8 filhos, a esposa fica em casa de tempo integral, ensina todos os filhos em homeschooling, o marido é o provedor único da família, a mulher fica fazendo pão para os filhos e ensina. E tudo isso parece muito bonito, e em alguns dos fatores relacionados a isso é até bíblico. Olha, ele vai falar sobre um modelo cujo pai é o provedor, o único provedor, que é uma família que tem 8 filhos. Então o pai sai para trazer recursos, provimentos, enquanto a mãe cuida, educa as crianças. Ele fala até do homeschool, e faz pão juntamente com os filhos. Ele diz assim, tudo isso parece até bonito. Não, isso é bonito, ok? Isso é bonito. Isso em si é bonito. O que acontece fora desse contexto, ou o que torna essa família viver dessa forma, talvez não seja bonito, ou até antibíblico, ok? Então, agora, isso é bonito sim, né? E eu acho que deveria ser algo que as famílias deveriam buscar, viver em seus lares. E ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer que em certos aspectos isso é até bíblico, ok? Vamos lá. Não é? Agora, será que esta é a aplicação bíblica para todas as famílias? A gente recebe alguns materiais, às vezes traduzidos de outras culturas, aí você pega aquele livro de feminilidade americano, ele vai dizer, olha, sempre que uma mulher trabalha fora, ela está em busca do fútil. Olha, então ele está dizendo o seguinte, você não deve basear a sua vida, ou a vida da sua família, do seu lar, pautar por opiniões de pessoas que publicam seus livros. Se ele estiver dizendo isso, ok, certo? Inclusive nesses livros vai dizer exatamente isso, o marido, em alguns desses livros, certo? Eles vão dizer assim, o marido vai trabalhar e a mulher vai cuidar da casa. Resumidamente é isso. Isso é feio? Não, isso é bonito, isso é bom. Quem dera, se as mulheres tivessem condições. Ele vai entrar nisso, porque ele vai falar dos contextos, né, de pessoas de famílias mais pobres. Quem dera as mulheres pudessem cuidar somente dos seus lares e ter que ser preservadas e pudessem ser preservadas, né, de ataques externos nos seus locais de trabalho. O marido é que tem que trabalhar e ficar em casa. E o que acontece? Você traduz esse material para países mais pobres, e aí eu tenho na minha igreja mulheres que ganham salário mínimo, com o marido que ganha um salário mínimo, com 3 filhos, que tem um pai idoso a ser sustentado, e a mulher se sente menos mulher, porque precisa trabalhar. A mulher continua trabalhando, porque senão todos morreram de fome, já lutam para não morrer de fome, trabalhando, mas ela sente que é menos cristã. Olha, ele falou 2 coisas aqui que eu acho interessante a gente pautar aqui. Ele disse o seguinte, ele falou uma coisa, mas eu quero
tentar clarear a nossa mente nesse aspecto. Ele disse assim, ó, existem famílias que a mulher, por causa de necessidade financeira, vai precisar trabalhar. Às vezes está cuidando de um pai, né, o casal tem alguém da família que precisa ser cuidado e eles vão ter que os dois trabalhar para angariar recursos para poder... Ok. Infelizmente, tem que pensar nisso, gente. Infelizmente, porque o melhor seria que essa mulher ficasse em casa cuidando dos filhos. A Bíblia diz que o marido deve proteger a esposa, amar a esposa e dar a sua vida por ela. Quem dera todos os homens tivessem condições de proteger a sua esposa do mundo externo, das garras de patrões, e nós sabemos como as coisas são, de colegas, né, do sexo oposto no trabalho, ou até mesmo do mesmo sexo, humilhando a esposa, não é? Agora, não dá? É uma pena. Porém, seria bom que desse. Fique bem claro isso. Vamos continuar. O que Deus espera dela, que ela consiga ficar dentro de... Outra coisa ele disse. Porque o que Deus espera dela é que ela fique em casa e as mulheres que têm que trabalhar se sentem menos mulheres por isso. Olha, vou dizer para vocês uma coisa. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso tem a ver com o que a sociedade está impondo. Hoje é o contrário. A sociedade impõe que a mulher deve sair para trabalhar. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo em um mundo em que a mulher que fica em casa é ridicularizada. Hoje é o contrário. A mulher que fica em casa está se sentindo menos mulher por conta daquelas que estão no mercado buscando, galgando cargos lá fora, né, nesse mundo corporativo, estão se sentindo muito mais mulher do que aquelas que estão em casa. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Talvez o contrário pudesse ser verdade, aquilo que ele está colocando, em tempos anteriores, mas nos dias de hoje isso não é verdade. Ou não é totalmente verdade. Cuidando de seus filhos. As realidades são diferentes, se impõem sobre todos nós. Se a gente acredita que esses modelos de família que nos são dados, geralmente famílias muito prósperas, é o único modelo de família a ser vivido, a gente vai acabar fazendo um caminho inverso. Uma família bíblica é uma família que tenta e que busca certas coisas, entendendo o que é o melhor. Olha, ele está dizendo que uma família bíblica é uma família que busca, que tenta viver aquilo que é melhor, alcançar aquilo que é melhor. Olha, o que é melhor? O que é melhor, gente? Melhor é que a esposa continue estando sob a proteção do marido, o cuidado do marido. O melhor é que o marido que tenha que caçar, enquanto a mulher fica cuidando do seu lar. Isso não é o melhor? Família conservadora ou família culturalmente cristã nem sempre é a família que responde realmente às aplicações do que é o Evangelho. Existe um fundamento. O fundamento é o Evangelho e a Palavra de Deus. E esse fundamento se aplica às nossas vidas de formas diferentes. Eu não posso pegar essas aplicações e confundi-las com o próprio fundamento. Olha, temos que tomar cuidado aqui. Aplicação é uma coisa, e fundamento é outra coisa. Se a Bíblia diz que homem é homem e mulher é mulher, são normas. Existe Bíblia para isso. Está determinado. Agora, não dá para mudar. Não dá para aplicar diferente. Eu não vejo outra forma de aplicar. Então, temos que tomar cuidado com Senão, isso. o que eu posso acabar acontecendo? Eu posso acabar pintando a parte externa num defunto. Eu posso colocar cal num sepulcro. Eu viro um hipócrita. Então vamos lá. Ele está falando. Vamos continuar aqui. Como fariseu, que se esforça por aquilo que é externo, filhos, trabalho. Então, antes de pegar essa parte de filhos, trabalho, ele falou: se esforça por aquilo que é externo. Então vamos lá. Pensa nisso. Deus estabeleceu o padrão de macho e fêmea. Perfeito? Estou dando um exemplo. E as pessoas fugiram desse padrão. Nós não vivemos esse padrão porque o pecado nos alcançou. Então a Bíblia diz que roubar é pecado. Estou dando outro exemplo. A pessoa luta com isso, contra isso. Ela vai ter que não roubar. Ainda que ela tenha desejo de roubar, ela não vai roubar.
Ainda que um homem tenha desejo por outro homem, ele não vai fazer. Ainda que uma mulher tenha desejo por outra mulher, não vai fazer. Isso não é capa, não. Isso não é exterior, não. Isso é resultado de uma luta interior, de uma batalha interior. Então, existe um padrão. O padrão que Deus estabeleceu é o padrão que nós devemos viver, e o nosso exterior deve refletir a nossa luta interior. É isso. Não devemos ceder. Vamos continuar. Casa, o Instagram, o estilo de roupa romântico, o homem malhado que levanta muito peso no leg press, o que é que seja. E no fim das contas, o mato que é fundamental e mais. Eu vou voltar aqui só pra gente entender melhor. Vamos aqui, deixa eu ver. Vamos seguir aqui. Romântico, o homem malhado que levanta muito peso voltar no mais um leg pouco, calma aí. press, em casa, o Instagram, o estilo de roupa, Vamos lá. filhos, trabalho, em Voltar casa. de novo. Sepulcro. Eu viro hipócrita, Aí. como fariseu. Se esforça por aquilo que é externo, filhos, trabalho, ficar em casa, Instagram, o estilo de roupa romântico, o homem malhado que levanta muito peso no leg press, o que é que seja. E, no fim das contas, eu mato o que é fundamental e mais central do que é família. Ó, ele usou exemplos aqui que não se coadunam, né? Então ele vai falar sobre os filhos, depois ele vai falar de questões que envolvem a aparência física ou a saúde física. O conceito é de família, né? E a gente pode, claro, desenvolver e não terminar mais, mas o filho, né, a proteção do lar, não tem nada a ver com o Instagram, o malhar. Uma coisa, outra coisa. O padrão, cuidar do filho, malhar essas coisas, colocar isso no pé de igualdade como algo a ser observado e preservado, é coisa diferente. Vamos Vida seguir. do Cristo Jesus, a entrega à obra do Evangelho, a certeza do sangue derramado, uma vida em dependência do Senhor, em arrependimento e fé. A família conservadora. Aqui ele termina assim, ó. O perigo de tudo isso é você abrir mão do que é o que de fato, né, pode fazer a diferença na sua vida. Se você é alguém que realmente é salvo, né, isso importa. Se você é alguém que realmente ama o Senhor, essas coisas importam. Porém tem um problema aqui. Quem ama o Senhor, quem realmente é servo do Senhor, quem realmente é salvo pela graça, em arrependimento e fé, como ele diz, vai querer viver de uma maneira que agrade ao Senhor, não que agrade a si mesmo, né? Então, o marido tem que prover, resumindo. Se não dá, infelizmente não deu, mas eles não podem achar, e as mulheres também não podem achar que isso é normal. A mulher, ela deve dedicar toda a sua força no cuidado do seu lar. Agora, nem sempre é possível, mas porque nem sempre é possível, são exceções, não são regras. E eu vou repetir, a mulher não deve se sentir diminuída porque tem que trabalhar fora, e elas não se sentem diminuídas. Quem se sente diminuída nos dias de hoje são as mulheres que optaram por ficar em casa cuidando dos filhos, educando os filhos e cuidando do seu marido. Essas sim estão sendo constrangidas nos dias de hoje. Fica a lição, reflita sobre isso. Se você gostou, né, dá um joinha, faça um comentário, pode acrescentar algo aqui, pode me corrigir. Eu acho que isso é importante para a gente crescer. Que Deus te abençoe.